Nesses dias, o Senhor vivificou meu coração o fato que Ele é a minha rocha. E mandei fazer esse banner que você está vendo aí. A diferença do cristão não é que ele não tem problemas. As tempestades vêm sobre todos, cristãos e ímpios. Mas se nós estivermos firmados na rocha, que é Ele mesmo, e não em coisas visíveis, e não em coisas palpáveis, nós sobreviveremos à tempestade, firmes e fortes. A casa sobre a rocha. Quantas vezes nos Salmos fala que Ele é a nossa rocha? Que você, meu querido ouvinte, seja também um cristão firmado sobre a rocha. Deus nos abençoa com muitas coisas, mas essas coisas não permanecem. Dinheiro, parentes, amigos, tudo correndo bem. Essas coisas às vezes acontecem, devemos ser gratos, mas Ele é a nossa rocha. Mesmo na tempestade, relâmpagos, trovões, ventos fortes, grandes transtornos em nossas vidas, o Senhor é a nossa rocha. Glória a Deus por isso. Comentando sobre a leitura dessa semana, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que me chamou muita atenção. Deus procura comunhão. Deus procura amor. Deus procura gratidão. Quando Abel ofereceu aquele sacrifício, no primeiro sacrifício relatado na Bíblia, Deus não tinha pedido isso para ele. Ele fez de livre e espontânea vontade. E Deus se agradou. Eu acho que a maneira que Deus se agradou é mandando fogo sobre o altar, porque não mandou sobre o sacrifício de Caim. Então, o coração de Deus foi tocado. Sim, Abel me amou e de livre e espontânea vontade, sem ser cobrado, sem ser mandado, ele me mandou esse sacrifício, esse cheiro suave. Temos que lembrar também que depois de criar o homem e a mulher, Deus caminhava no jardim no final do dia, conversava com eles. Deus queria comunhão com o homem. Deus queria saber o que o homem ia falar, os nomes dos animais. Ele deu ao homem essa liberdade. Ele mesmo não deu o nome. Ele trouxe para o homem, queria que o homem soubesse, que o homem falasse. Ele deu o domínio da terra para o homem. Ele queria que o homem fosse um cooperador com ele. Olha que coisa sobre Deus. Depois nós vemos quando Noé saiu da arca e fez um sacrifício a Deus que também não foi pedido para Deus. Deus não pediu isso para ele. E ele fez isso, Deus se agradou, sentiu o cheiro suave e ficou alegre e jurou que nunca mais destruiria a terra. Sabe? Isso fez surgir em Deus um propósito. E ele colocou o arco-íris como lembrete de quando ele ficasse com raiva, ele nunca mais destruiria a terra com dilúvio, com água. Então, assim, Deus foi tocado pela iniciativa de um homem, Noé. E uma terceira, ou quarta, né? Porque se pensarmos sobre Deus vindo no período da tarde, conversando com Adão e Eva, sobre Deus receber o sacrifício de Abel, sobre Deus ficar tão comovido pela oferta de Noé, que ele fez um propósito, um juramento, e deu um sinal, o arco-íris. E agora, quando nós vemos Abraão oferecendo Isaac, já não foi uma coisa voluntária, assim espontânea, foi uma ordem de Deus, mas Abraão ia oferecer a coisa mais preciosa da vida dele, aquilo que ele havia esperado anos e anos e anos. E ele já tinha mandado Ismael embora, coisa que ele não queria. Ele amava seu filho Ismael. Ele não queria mandar embora. E a Sara, com inveja, sei lá, com aquela atitude, cara, manda esse escravo embora e seu filho, porque não vai herdar. E Deus falou assim, Abraão. E Abraão não queria. E Deus falou com ele, não, escuta a voz dela, porque ela tem razão. Eu vou abençoar Ismael, vou cuidar dele, mas ele não pode ficar. E quando Ismael foi embora, Deus falou assim, pega Isaac, seu único filho. Se ele não tivesse mandado Ismael embora, ele não podia falar único filho, mas ele falou, pega Isaac, seu único filho, e oferece a mim. E Abraão rapidamente fez. Mas ele
demonstrou que conhecia Deus, porque ele falou para os servos, nós voltaremos. E Isaac perguntou, cadê o sacrifício? Ele falou, Deus proverá. Ele tinha absoluta fé que Deus amava Isaac, que Deus não iria permitir que Isaac ficasse morto. Mas ele obedeceu, sacrificando, oferecendo. Isso é o cúmulo da fé. E Deus gritou dos céus, não, não mate o menino. Porque você fez isso e não me negou seu único filho, seu filho amado, você não negou. Eu juro por mim mesmo. Então, assim, o que me tocou em todos esses casos é que Deus não está querendo apenas ouvir nossas orações, cuidar de nós, tem algum propósito frio, assim, mecânico. Assim. Não, não. Deus tem um propósito eterno, ele vai alcançar seu propósito em ter criado a humanidade, em criar a terra e vai ter um novo céu e nova terra, vai ter grandes coisas maravilhosas. Deus tem um propósito, ele não erra, ele não perde, mas ele é uma pessoa que é comovido quando seus filhos, nós, fazemos coisas de nossa livre e espontânea vontade. Eu lembro daquela mulher que chorou e lavou os pés sujos de Jesus com suas lágrimas e derramou perfume, enxugou com os cabelos, e os discípulos acharam absurdo o desperdício, e ele falou, não incomode ela não, porque ela fez uma coisa que nunca será esquecida. Deus é uma pessoa, e ele quer, ele é comovido, ele tem um gatilho quando nós fazemos coisas de nossa livre e espontânea vontade, demonstração de amor, demonstração de gratidão, ele é tocado por nós. Eu quero tocar o coração de Deus. Claro que a gente não consegue fazer isso por nossa própria vontade, inventando alguma coisa. Não, é o Espírito Santo em nós que nos coloca desejos, que nos coloca vontades, que nos coloca até a força para obedecer e entregar a Deus coisas que nós naturalmente não íamos querer entregar. Mas temos que ouvir essa voz do Espírito Santo e ser sensíveis e procurar não, como diz o Tommy Tenney no livro O Caçador de Deus, não procurar as mãos de Deus, as bênçãos de Deus, mas conhecer seus caminhos, conhecer seu coração, olhar nos seus olhos. Uma outra coisa que me tocou bastante é quando Abraão falou para o seu servo buscar uma esposa para Isaac, e ele falou, Deus em cuja presença eu tenho andado. Se você observar, você vai ver que tem, às vezes, 10 anos, 13 anos, entre uma conversa de Deus com Abraão e outra. O que Abraão estava fazendo? Como ele vivia em todo esse tempo? Sem ouvir a voz de Deus. Passar 10 anos sem ouvir a voz de Deus e ficando mais velho e crendo que nesse tempo todo ele cria que Ismael ia ser o cumprimento da promessa. E depois Deus fala, não, vai ser através de Sara, um milagre e tal. Todas essas coisas, né? Mas ele fala, o Deus em cuja presença eu tenho andado. No hebraico fala, diante de cuja face eu tenho andado. Depois, quando Deus fala com Isaac antes de descer ao Egito, depois que o pai dele descer para a terra dos filisteus, ele não foi para o Egito. E quando Deus encontrou com Isaac e abençoou ele, ele falou assim, eu vou te abençoar por causa de Abraão, seu pai, que obedeceu os meus mandamentos. Que mandamentos que tinha? Ele simplesmente, tudo que Deus falava, ele não tinha uma Bíblia, não tinha uma lista de regras, ele tinha Deus. E às vezes Deus demorava 10 anos para falar com ele, mas mesmo Deus não falando claramente, ele andava na presença de Deus, no temor de Deus. E quando Deus falava, ele obedecia rapidamente. O servo dele seguiu a mesma coisa, não comeu antes de contar sobre a missão. Quis partir imediatamente no outro dia cedo, orava a Deus, deu um sinal para Deus, e agradeceu a Deus. O servo dele teve assim, pegou o mesmo estilo de Abraão. Então eu espero que vocês que estão lendo a Bíblia, caminhando comigo pela Bíblia, sejam tocados por Deus nessa leitura. Não sobre os detalhes às vezes são interessantes e tudo, mas que você procure mais o coração de Deus. E como o Espírito Santo pode falar com você para viver uma vida que comove Deus, que faz ele sentir assim alegre, faz ele sentir tocado por seu coração.
É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Andar com Deus como Enoque, andar com Deus como Noé, andar, ser amigo de Deus como Abraão. Que Deus abençoe vocês muito nessa nova semana de leitura da sua palavra maravilhosa.